O programa a seguir é produção independente da ADURGS. A rádio da universidade não se responsabiliza pelas opiniões manifestadas por seus apresentadores e entrevistados. Olá, comunidade acadêmica e científica do Rio Grande do Sul. O programa ADURGS no ar está chegando para te trazer as principais notícias do movimento docente. Tudo que foi destaque na ADURGS Sindical nesta semana, você ouve a partir de agora. Fique ligado. Eu sou a jornalista Giliane Grefe e estou aqui com meu colega Araldo Neto. Tudo bem, Araldo? Tudo bem, Gili. Vamos conferir os destaques do programa de hoje. Medidas tomadas pelo novo ministro da Educação do governo de Jair Bolsonaro causam temor na comunidade acadêmica. URGS vence ação que pedia a suspensão do curso de extensão sobre o golpe de 2016. Institutos federais completam 10 anos e destacam a interiorização da educação. Você sabia que em 1981 a ditadura de Pinochet no Chile transformou a previdência pública em fundos de capitalização? O trabalhador tem suas poupanças administradas por empresas privadas e a consequência é que hoje recebem a metade do salário mínimo chileno. Você sabe que é este o modelo que o novo governo quer implantar no Brasil? Diga não à reforma da Previdência. ADURGS Sindical, 40 anos em defesa da educação pública. A estudante Juliana Estradioto, do IFRS Campus Osório, foi convidada a participar da cerimônia de entrega do Prêmio Nobel que ocorre na Suécia em 2019. Ela será a primeira jovem brasileira escolhida para o evento. Juliana já ganhou diversos prêmios durante a sua trajetória escolar, entre eles o Prêmio Jovem Cientista na categoria Ensino Médio do CNPq. O projeto premiado foi a produção de filme plástico biodegradável para substituir embalagens plásticas das mudas de plantas, produzido a partir da casca de maracujá. Assim como Juliana, outros milhares de jovens espalhados pelo Brasil têm a oportunidade de ter um ensino de qualidade através dos institutos federais. Ana Carolina da Cruz é um exemplo. No ano de 2013, ela ingressou como aluna do IFRS Campus Porto Alegre e hoje faz um mestrado e outra graduação pensando na carreira docente. Eu entrei no Instituto em 2013 para fazer um curso técnico. Eu já cursava minha graduação em outra instituição e eu gostei tanto do Instituto que eu resolvi ver os cursos superiores que aqui tinham. E eu conheci o curso de gestão ambiental, eu sempre gostei muito da área do meio ambiente. Fiz o vestibular, passei, terminei meu curso técnico, comecei a graduação na gestão ambiental. Esse último ano eu me formei. Logo em seguida eu pensei o que eu vou fazer da minha vida. Quero ser professora. Aqui tem um curso de licenciatura. Aqui também tem um mestrado de informática na educação. Vou tentar os dois. Aí eu tentei as duas opções, consegui passar nas duas e pensei, eu não vou abrir mão de nenhuma delas, vou cursar as duas coisas. E então agora eu estou fazendo licenciatura em Ciências da Natureza, Biologia e Química. À tarde eu faço mestrado em Informática na Educação e graças à licenciatura eu consegui uma bolsa no programa de iniciação à docência. Em algumas tardes eu também dou aula. Em 2015 a minha família passou por alguns problemas e eu precisei começar a trabalhar como muitos estudantes. E eu descobri que aqui no Instituto tinha um setor chamado assistência estudantil. Eu fui ali, conversei com as psicólogas, contei a situação, elas me disseram que em pouco tempo ia abrir um edital. Eu juntei toda a documentação e consegui ser contemplada. A assistência estudantil, ela me possibilitou não precisar arranjar um outro emprego fora daqui. Me possibilitou conseguir estudar e participar das atividades do Instituto, participar das bolsas de extensão, as bolsas de pesquisa, ensino. E sem ela, eu acho que muito provavelmente eu não sei se eu teria conseguido terminar a minha graduação. Então eu sou muito grata à assistência estudantil por causa disso, que ela nos possibilita estudar e nos dedicar especificamente aos estudos. Em todos os anos que eu estou aqui no Instituto, eu sempre participei de várias atividades dentro da instituição. Eu fui bolsista no Núcleo Afro-Brasileiro Indígena, eu fui bolsista de professores, eu fui bolsista das áreas externas da instituição, outras instituições da área de pesquisa sobre meio ambiente
E agora eu fui contemplada com essa bolsa de iniciação à docência, que ela é uma bolsa extremamente importante, extremamente rica para os cursos de licenciatura, que nos mostra como vai ser o nosso futuro depois de formados. A história de Catherine Halberstadt, de 33 anos, também é mais um exemplo do poder transformador do ensino público na sociedade brasileira. Moradora de Alvorada, na região metropolitana de Porto Alegre, ela tinha o sonho de fazer o curso de Libras, a língua utilizada pela comunidade surda, quando ficou sabendo do curso no campus do Instituto Federal na sua cidade. Eu sou formada em História pela FAPA e lá eu tive o primeiro contato com a língua de sinais, né, a Libras. E depois de formada, eu comecei a procurar locais para fazer mais cursos de Libras, mas não encontrava, assim, os locais particulares, muito caros, eu não tinha condições de pagar na época, porque eu não estava atuando na licenciatura. E aí o IFE eu descobri pelo Facebook, um amigo meu compartilhou o link das inscrições abertas para o curso de tradutor e intérprete de Libras. Eu fui correndo me inscrever, porque era um ensino gratuito. Então a gente começou a primeira turma do IFE, Campus Alvorada. O que isso mudou na minha vida? Eu tive um momento profissional muito bom, porque nisso, como eu não conseguia minha inserção no campo da licenciatura, eu já estava formada e não conseguia, a Libras e o curso do IFE conseguiu me abrir portas. A gente terminou o curso em julho, em agosto, me chamaram para trabalhar já como intérprete de Libras. E desde então eu não parei mais. E depois disso, já trabalhando na área, teve a oportunidade de vir trabalhar aqui como intérprete de Libras. Então, imagina, né? Foi uma realização profissional imensa. E aí voltar como prata da casa, sendo profissional, com um contrato temporário. Então é isso que mudou na minha vida. O IFE, não só por ser um ensino gratuito, mas de ter qualidade e também de levantar uma bandeira de que nós podemos ter uma vida pós-estudo. A gente tem um futuro de não simplesmente, terminei o curso e deu. Não, de ter uma realização profissional, de conseguir ir mais além. Depois disso, consegui comprar minha casa, enfim, depois de ter feito o curso, e moro aqui pertinho. O IFE Campus Alvorada mudou a minha vida em relação a isso, tanto o campo profissional quanto o campo particular, assim, me fez ter uma visão de um futuro melhor para nós, através da educação. No mês passado, a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica completou 10 anos. Os institutos federais oferecem educação profissional gratuita em diversas modalidades e níveis de ensino, além de promover a pesquisa aplicada e a inovação tecnológica. Atualmente, são 644 campi espalhados pelo país, com mais de 1 milhão de estudantes matriculados e cerca de 70 mil servidores, entre professores e técnico-administrativos. O reitor, Júlio Chandruhek, destaca que a interiorização do ensino é a grande marca desses 10 anos. Mas eu tenho a mais absoluta convicção que os institutos federais são um sucesso absoluto nesses seus 10 anos. Nós começamos com uma rede bastante pequena, e eu não falo nem do IFRS, mas de todos os institutos no Brasil, 100 mil alunos na época, em 2008, e hoje somos mais de 1 milhão de estudantes nos institutos federais espalhados pelo Brasil. E temos tido sucesso em todas as modalidades de ensino nas quais a gente entra, né? Então, uma questão que eu destaco bastante é a qualidade do ensino que é ofertado aqui. Isso era óbvio e parecia uma coisa esperada, e ela se confirmou. E isso é mostrado em qualquer avaliação que a gente escolher. E aí eu ressalto as avaliações de ensino médio. O ensino médio integrado dos institutos federais é um modelo a ser seguido pelo Brasil todo e pelo mundo, até eu diria, porque permite que o aluno tenha pesquisa, tenha extensão, tenha aula quase que em tempo integral, tenha excelentes professores. E os resultados das avaliações de massa mostram isso, né? Os alunos da Rede Federal do Ensino Médio Integrado, eles têm desempenho equivalente a alunos de países de primeiro mundo, melhores que os das escolas particulares do Brasil, em qualquer disciplina que a gente escolher, matemática, linguagem, ciências. Nossos alunos são sempre muito bem avaliados. Claro que a gente deve ter sempre tem críticas às avaliações de massa, mas elas são importantes e a gente tem que nos basear nelas. Destaco também a nossa capacidade de entrar na pós-graduação.
Hoje, muitos institutos têm mestrados e doutorados acontecendo. Nós, no IFRS, temos 4 programas de mestrado já, e não tínhamos nenhum há 10 anos atrás. Então, a qualidade do ensino, para mim, é a nossa bandeira principal, e aí eu ressalto sempre a bandeira do ensino médio integrado, por mais que também sejamos bons em todas as modalidades. E uma outra questão que para mim é muito animadora é a questão da interiorização. Os institutos federais foram para lugares onde a universidade, pelos seus motivos, não ia, né? Hoje nós estamos em mais de 600 municípios do Brasil, e se considerarmos que o país tem 5 mil municípios, um pouquinho mais, a cada 10 municípios brasileiros tem um campus de Instituto Federal. Isso é muito importante. Então, a gente chegou em lugares inimagináveis há algum tempo, a gente está levando educação de qualidade ao interior do Brasil de verdade, a gente está levando o ensino superior ao interior do Brasil, e isso acho que fecha com chave de ouro, na minha opinião, é essa avaliação dos 10 anos. Né? A gente tem, os números mostram o sucesso, mas mais do que os números, aquelas coisas que são subjetivas, que é se fazer presente em territórios onde o ensino público federal não estava, e hoje nós estamos. Vamos fazer uma rápida parada. Na volta, você confere. Medidas tomadas pelo novo ministro da Educação preocupam comunidade acadêmica. Já voltamos. Você sabe o que significa capitalizar a Previdência? Os bancos vão administrar a sua aposentadoria da forma escolhida por eles. Em vários países onde essa reforma foi aplicada, os trabalhadores faliram, gerando uma profunda crise social. Diga não à reforma da Previdência. A Durg Sindical, 40 anos em defesa da educação pública. Voltamos com o programa Durgs no ar. A Justiça Federal arquivou uma ação popular contra a URGS que pedia a anulação do curso de extensão, o Golpe de 2016, a nova onda conservadora do Brasil. A ação pedia ainda a condenação dos réus do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas ao pagamento de indenização por perdas e danos ao erário. A Justiça aceitou a defesa da URGS sobre a liberdade de cátedra garantida na Constituição Federal e sobre o objetivo do curso de discutir o processo de impeachment como fenômeno histórico e seus impactos na educação, meio ambiente, trabalho, ciência, cultura e economia. O novo ministro da Educação tomou posse na última semana. Ricardo Vélez Rodrigues disse em seu discurso que vai priorizar a educação básica e culpou o marxismo e a ideologia de gênero pelo fracasso educacional brasileiro. Uma das primeiras medidas adotadas por ele foi nomear seus ex-alunos para 3 das 6 secretarias que vai comandar na pasta da educação. O diretor de assuntos sindicais da ADURGS, Eduardo Rolim, acredita que o momento é de tensão entre a comunidade acadêmica. O que nós vamos, evidentemente, cobrar é a ação deles a respeito dos programas educacionais. E esse, para mim, é a grande preocupação, porque tanto no discurso de posse como de lá para cá, a gente não viu nenhum tipo de ação efetiva e nem de posição efetiva do ministro ou dos seus assessores a respeito de questões reais da educação. Isso que eles chamam de ideologia do gênero, eu sinceramente não sei nem qualificar o que é. Principalmente fazer um discurso a respeito de marxismo cultural, até porque esse termo ele tem sido um pouco disseminado nesse governo. O ministro das Relações Exteriores diz que o aquecimento global é produto do marxismo cultural. Enfim, eu acho que é um pouco um termo que virou certa moda no governo, que não, na minha opinião não quer dizer grande coisa. Até porque Marx foi um economista cujo seu trabalho relacionava-se a questões econômicas. Então, não sei exatamente o que eles querem dizer com isso. E acho que é muito mais uma cortina de fumaça para o tipo de eleitor que votou em Bolsonaro, né? O que me preocupa é que eu não vi o ministro da Educação falar nada a respeito do financiamento da educação, da emenda constitucional 95 e dos seus reflexos no desfinanciamento, se a gente pode dizer assim, das universidades e institutos federais, da desvalorização da profissão de professor no ensino básico, que eu acho que é o grande problema da educação no Brasil hoje, é o fato de que os professores ganham muito mal, o piso nacional da educação, da carreira de professor não é respeitado na maior parte dos estados, aqui no Rio Grande do Sul, inclusive. E o Plano Nacional de Educação prevê uma série de 20 metas a serem cumpridas até o ano de 2024, e, portanto,
este governo, que vai até 2023, tem a responsabilidade com praticamente todas elas, que quase nenhuma foi cumprida no governo Temer, ou nenhuma foi cumprida no governo Temer. Então, isso para mim seriam as questões efetivas que o governo deveria estar tratando, e não ficar fazendo cortina de fumaça a respeito de temas que, na minha opinião, são absolutamente fora do contexto e que não tem nada a ver com a vida real dos brasileiros, né? O problema das escolas com falta de estrutura, não ter transporte escolar para levar as crianças, não ter condições de infraestrutura, isso não tem nada a ver com o marxismo cultural, isso tem a ver com um projeto nacional de não valorizar o ensino público que já tem alguns anos, né? Uma das primeiras medidas do novo ministro foi o desmonte da Secretaria da Diversidade. A iniciativa foi uma forma de eliminar as temáticas de direitos humanos, de educação étnico-racial e a própria palavra diversidade. Outra ação polêmica foi a divulgação que o MEC estuda adotar critérios ideológicos para conceder bolsas de pós-graduação e doutorado no exterior. Um critério ideológico para definir bolsa de estudo é absolutamente inconstitucional, ilegal e distorce completamente tudo aquilo que a gente pensa a respeito de qualificação dos cursos de pós-graduação. O critério principal para se ganhar uma bolsa de pós-graduação tem que ser a qualificação, tem que ser o currículo, tem que ser o projeto de pesquisa que vai ser discutido. E não se a pessoa ela professa uma determinada crença, se ela professa uma determinada ideologia política, isso absolutamente não pode fazer parte de um critério de seleção num país que se diga efetivamente republicano e democrático. Então, eu classificaria essa possibilidade como algo totalmente absurdo. Espero que não seja verdadeiro, mas se for, que seja apenas um balão de ensaio que tenha uma repercussão tão ruim na sociedade que isso seja absolutamente descartado. Porque vamos pensar assim, as bolsas de estudo elas são concedidas por comitês de avaliação que tem que ter critérios técnicos, e esses comitês de avaliação e os colegas que lá trabalham certamente não vão se dobrar a esse tipo de critério, porque efetivamente isso não é a tradição da nossa universidade, não é a tradição do nosso país e não pode ser a tradição de um país republicano e democrático. Eduardo Rolim destacou ainda a reforma da Previdência, que deve ser encaminhada pelo governo Bolsonaro nos próximos dias. Destacou que serve apenas para atender os bancos e o mercado especulativo e não tem nada a ver com o suposto déficit da Previdência, que é utilizado como argumento para efetivar a reforma. A motivação efetiva para uma reforma da Previdência ela não tem nada a ver com déficit. Já está provado pela CPI da Previdência que não existe déficit na Seguridade Social. Ela tem muito mais a ver com a visão de repassar para a iniciativa privada, principalmente para o mercado financeiro especulativo, os ativos nacionais. E aí inclui-se não só a Previdência, mas o petróleo, a água, as terras, as estatais. E dentre isso, dentro desse contexto é que se coloca a reforma da Previdência. Bolsonaro falou há poucos dias que queria fazer uma reforma que não fosse tão drástica como aquela do Temer, mas ontem já foi desmentido pelo próprio ministro da Casa Civil, que disse que não há definições a respeito disso. A imprensa mesmo tem dito que o governo fala várias coisas diferentes, então a gente tem pouca informação efetiva do que realmente se pensa. O que eu sei é que o ministro da Economia, o Paulo Guedes, por exemplo, tem uma visão a respeito da Previdência, que é a visão da capitalização individual, que é o modelo chileno, aliás, aonde ele aprendeu a fazer economia, onde ele trabalhou. E esse modelo de capitalização no Chile ele foi um absoluto fracasso. Não para quem eles querem agradar aqui, que é o mercado financeiro, para onde ele foi um grande sucesso. Mas para o povo chileno foi um grande fracasso. Desde 1981, os chilenos contribuem com 10% do seu salário compulsoriamente para algum fundo de pensão privado. Não há contrapartida patronal, não há contrapartida de subvenção de impostos, como existe aqui no Brasil. E esse é o modelo de Paulo Guedes, que ele defende, o modelo da capitalização individual, que eu acho que é a grande luta que nós temos que ter para combater esse tipo de visão. Que evidentemente a gente tem que considerar, e isso o governo faz de conta que não quer falar isso para a sociedade, é que eles querem acabar com os direitos adquiridos de quem já contribuiu no mínimo há 15 anos, porque se a reforma foi feita em 2004, nós já estamos em 2019, portanto já fazem 15 anos no mínimo que as pessoas contribuem dentro de um sistema das regras da época.
E efetivamente isso tem que ser respeitado, faz parte da garantia dos contratos que qualquer país democrático faz. Nós não podemos simplesmente rasgar o passado. Então é isso que está em jogo, e a Durgs, o Proifes, tem a reforma da Previdência como uma das suas grandes bandeiras, suas grandes estratégias de luta esse ano, para justamente fazer esse debate efetivo que tem que ser feito. Que essa reforma, na realidade, não tem nada a ver com déficit. A CPI mostrou que o superávit da Previdência nos últimos 20 anos é muito grande. A sonegação está na casa dos trilhões de reais, e isso o governo não quer discutir. Tudo que foi destaque neste programa está em portaladverso.com.br. Acesse e fique por dentro daquilo que é importante para a sua carreira e para a educação pública. Ficamos por aqui. A técnica e a edição deste programa foi de Jefferson Gomes. Você ouve a Durgs no ar nas terças-feiras, às 13 horas, na Rádio da Universidade, ou a qualquer momento em nosso portal. Até a próxima! O programa que acabamos de apresentar é produção independente da ADURGS. A Rádio da Universidade não se responsabiliza pelas opiniões manifestadas por seus apresentadores e entrevistados.